Olá, o meu nome é Patrícia Taranto e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre características de autismo em crianças pequenas. É muito importante que a gente saiba identificar, porque quanto antes a criança receber diagnóstico e atendimento especializado, melhor o desenvolvimento dela será. São grandes as chances de a gente conseguir, não digo a reversão do quadro, mas um desenvolvimento muito próximo do que a gente esperaria para crianças quando elas entram em uma intervenção já desde a pequena tenra idade. Então hoje no consultório eu recebo crianças a partir de um ano e 10 meses com características muito evidentes, né, e que realmente, como eu falei antes, apresentam um desenvolvimento muito bom, uma resposta muito boa à terapia. Bom, vou falar um pouco sobre os sintomas para vocês, né? Uma coisa muito importante de observar é o pouco engajamento nas atividades. E eu falei para vocês já em algum vídeo, né, sobre o servir e devolver, aquelas brincadeiras que a gente faz com a criança muito pequenininha, que estimulam muito a formação de sinapses entre os neurônios, mas que tratam o quê? De simplesmente movimentos de brincar, como por exemplo, quando eu finjo que eu vou entregar uma coisa à criança, a criança tenta pegar e eu tiro, né? Quando eu me escondo e pergunto, onde está a mamãe? Onde está a mamãe? E apareço novamente. Então essas ações são ações de engajamento. A criança que não dá muita bola para isso, que não ri, que não se entretém com a brincadeira, aquilo não chama atenção a ela, é uma criança que eu devo me preocupar. Uma outra característica bastante evidente é a dificuldade de imitação. Então, tanto por gestos, criança bem pequena, quando a gente está fazendo uma troca de fralda no bebê ainda, você começa a fazer careta, abre a boca, franze a testa, a criança tende a te imitar. Isso por quê? Porque os neurônios espelho, eles estão ali em alto funcionamento e são eles que dão essa resposta para a gente. Falha em neurônio espelho é uma característica do autismo, é uma das evidências que nós temos, né, em publicação e em pesquisas científicas, de que tratam de trazer as características autísticas para a criança. Então, quando a gente percebe que essa criança está com a dificuldade de imitação, temos que nos preocupar e observar e possivelmente procurar um neuropediatra para avaliá-lo. Uma outra característica importante é a dificuldade de resposta a terceiros. O que é dificuldade de resposta a terceiro? É quando chega uma voz nova e essa criança não se importa, não busca por aquela voz, porque é algo esperado. Então, eu tô aqui brincando com o bebê e daqui a pouco escuto um barulho e ela se interessa. Escuta a voz de alguém, ela expressa uma reação de que percebeu algo diferente naquele ambiente. A criança que não me dá esse tipo de resposta é uma criança que eu devo me preocupar também. Dificuldade na transição de brincadeira é uma outra característica presente, porque muitas vezes a gente não tem uma criança com um hiperfoco, então só brinca naquilo ou só brinca daquele jeito. O hiperfoco também é uma característica para você prestar atenção, mas às vezes a criança não tem isso, só que ela tem uma rigidez comportamental nessa transferência do brincar. Então ela faz uma birra muito excessiva quando eu quero guardar alguma coisa, ou quando eu quero começar a deixar de lado aquele brinquedo e ir para outro, ela tende a querer ficar só naquele. Então esse traço é um traço que importa na característica, na evidência de autismo. Porque, como eu falei, às vezes a gente fica muito na questão do hiperfoco, né? Ah, só brinca com aquilo, mas não. Às vezes é uma criança que brinca com outras coisas, mas a rigidez é nessa transferência de atenção. Então eu tendo a preservar onde eu tô, eu não quero sair dali, sabe? Então isso é muito característico. Os movimentos motores atípicos, né? Como a gente chama de flapping, movimento de mãos, movimento balanceio de corpo, mas às vezes é alguns movimentos que tratam assim de tique. Não necessariamente são os mais clássicos, né? Ah, eu vi algo rotatório, né? Movimento circular e fixo no movimento circular. Ou quero ficar repetindo aquele movimento circular, o flapping, como eu falei, e o movimento de dorso, né? De corpo. Às vezes não é só isso, né? Então tem movimentos estereotipados de mão, né? Tem crianças que ficam mordendo o dedinho. Então, quando isso está intenso, foge ao comum, ao esperado, já não é muito comum a gente observar a criança que fica se mordendo. Mas se aquilo dali com a interferência da mãe não cessa, né? Você voltou a olhar, a criança tá ali de novo. Começa a se preocupar, tá? Observe se outras características estão aparecendo também. 1 ano de idade, daí outra característica. É esperado que essa criança atenda ao chamado do nome. Então a gente chama,
fulano. Aí a criança vai e olha. A criança que tem dificuldade de dar essa resposta é uma criança que eu tenho que prestar atenção nela, tanto pelo autismo quanto também de baixa audição, né? A perda auditiva na criança, ela às vezes fica muito mascarada. Mas enfim, aqui quero focar nas características de autismo. Então, percebeu que essa criança não responde ao chamado pelo nome ou tem outras características ali acontecendo, você já sabe e vai ficar atento. Outra característica importante, o apontar. 14 meses, então um pouquinho maior, né? Passou um pouquinho de 1 ano de idade, essa criança ela já está apontando, pedindo as coisas. Ela faz assim. Ela às vezes não consegue nomear, dizer o que quer, mas ela aponta. Quer, dá. Então, apontar para as coisas é uma característica importante de 1 ano e 2 meses, né? Um pouquinho maiorzinho de 1 ano, como eu disse. Se ele ainda não faz isso, é uma outra característica a gente ter atenção. E, por fim, eu queria falar sobre a regressão do neurodesenvolvimento. É a latência para adquirir novas habilidades ou a perda. Então, perdi habilidades que eu já tinha. Poxa, ele pegava já o talherzinho sozinho, não tá mais pegando. Agora toda hora eu tenho que ir lá e fazer. Poxa, ele já estava brincando com aquilo, de encaixe, de empilhar. Agora ele não tá brincando mais. Poxa, ele já falava a palavrinha isso e isso. Não tá mais falando, agora só fala isso e isso. Ganhou palavra nova, mas perdeu as antigas. Isso é uma característica de regressão no neurodesenvolvimento. Então fique bastante atenta a essas características nas crianças pequenininhas. Vocês viram que aqui as características que eu levantei, elas não chegam nem a 1 ano e 6 meses, né? Então são crianças bem pequenas que eu posso observar isso tudo. Da identificação, já procura o neuropediatra para avaliar seu filho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Curte aqui, não deixe de encaminhar para alguém que possa estar precisando dessas informações. Passa lá em cima, ativa o sininho, segue o canal e não deixe de me seguir também nas outras redes sociais. Espero você!